Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Meu nome é Albert Amaral. Eu trabalho com recrutamento e seleção e também sou professor de inglês. E eu tenho um apreço maior por esse inglês mais voltado para o mercado de trabalho. Esse inglês com ênfase no mercado de trabalho, currículo, entrevista de emprego, e-mail, que é o que nós precisamos de fato no mercado de trabalho. Tudo bem? E hoje eu vou falar com você sobre uma das questões que causam, vamos dizer assim, no mínimo, nervosismo nas pessoas, que é uma daquelas perguntas de entrevista de emprego. E a pergunta é: What's your greatest strength? Ok? Qual é o seu ponto forte? Qual é o seu maior ponto forte? Quero falar sobre quais são os problemas de você não levar em consideração como você deveria essa questão, tá certo? E como você pode dar essa questão da melhor maneira possível. Eu vou te dar um passo a passo, 4 passos para que você possa dar essa resposta da melhor forma possível e vou te dar também 2 exemplos muito interessantes nos quais você pode se inspirar para criar a sua resposta, ok? Então, sem delongas, vamos para a resposta. Então, pessoal, how do you talk about your greatest strength? Como é que você fala sobre o seu maior ponto forte, tudo bem? Primeiro, seja assertivo, vá direto ao ponto, não floreie muito, tudo bem? Segundo, você vai fazer isso depois de você analisar the job description of the position. Como assim, job description? Você já tinha escutado essa palavra, job description? Se não, deixa eu fazer um disclaimer aqui, porque isso é importantíssimo. Job description, em português, seria a descrição do cargo, a descrição da vaga. O que aquela vaga está pedindo? Quais são as habilidades, as competências que aquela vaga demanda? Então você precisa estudar o job description. E outra coisa, você já viu o job description do seu cargo? Você já procurou? Eu sempre pergunto isso para os meus alunos. Você já deu uma olhada no job description do seu cargo? Sei lá, um gerente de relacionamento, né? Um dos meus alunos é gerente de relacionamento. A relationship manager nunca tinha dado uma olhada no job description do cargo dele em inglês. Então eu sugiro que você faça isso. Coloca lá o título do seu cargo, o nome do seu cargo em inglês e coloca depois job description. Vão aparecer alguns sites onde você vai poder ler, isso é ouro, isso vale ouro, pessoal. Leia o job description do seu cargo para que você possa tirar dali inspiração para as suas respostas, tá certo? E também para você poder identificar o que as empresas pedem sobre o seu cargo, tá bom? Isso é ouro, essa é uma dica que vale ouro, tá bom? Só um adendo aqui antes de nós continuarmos. Então dá uma olhada no job description. Por quê? Porque isso vai te ajudar a saber o que aquela vaga quer. Assim isso vai te ajudar a formular aí a sua resposta. E como você sabe qual é o seu, como posso dizer, qual é qual o seu maior ponto forte? Olha só. What strength can be discussed in the interview? Qual ponto forte pode ser discutido, pode ser falado na entrevista? The one which stands out during your career. Olha aqui a resposta. The one which stands out during your career. Como assim, Albert? Aquele que stands out. Stands out se sobressai. Aquele ponto forte que se sobressai na sua carreira, durante a sua carreira. Como assim? Então vamos lá. Vou te ajudar você a identificar o seu ponto forte. Pessoal, todo mundo tem algum ponto que é relevante, que esse ponto ele permaneceu e permanece com você durante a sua trajetória. É aquele ponto que faz com que você consiga ir para frente, faz com que você consiga progredir. Tá certo? Olha só, vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que
sei lá, a sua mãe foi e é uma pessoa muito organizada. Sempre organizou tudo, sua casa sempre foi muito organizada, tudo foi sempre esteve no lugar, né, muito limpo. Percebe? É um padrão. Vamos supor que seja um padrão da sua mãe. E ela planejava a semana, o final de semana, ela sabia para onde ia viajar, tudo bem planejado, tudo realmente organizado. E aí ela te ensinou a ser assim. Então, isso para você sempre foi uma coisa normal, você sempre trouxe isso com você. E aí, esse ponto, você começa a aplicar ele no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. E esse ponto, de repente, ele se sobressai mediante as outras pessoas. Ele está sempre com você. De repente, é esse ponto que vai te ajudar a você prosseguir, a galgar novas posições, por exemplo. Quer ver um exemplo disso? Vamos supor que existe uma mudança aí, a sua empresa vai para um outro local. E você, esse é um caso real, tá? Que aconteceu de uma aluna. A empresa dela mudou para uma outra cidade. Então mudou a empresa, mudou o diretor e mudou o sistema. Então todas as pessoas, elas ficaram atormentadas, elas tiveram problemas de adaptação, elas não eram tão organizadas. Já ela é super organizada. Então ela conseguiu, quer dizer, ela não sofreu. O trabalho dela continuou ali bem tranquilo. Ela mudou, tudo mudou e ela estava tudo pronto já no primeiro dia. Por quê? Porque ela se planejava, as outras pessoas sofreram. E, devido a isso, ela pôde continuar o trabalho dela, entregar os pedidos dela no tempo determinado, ou seja, nem ela sofreu e nem os clientes. Os clientes não pagaram pela desorganização, de repente, dela. Percebe? Então, se é o gestor dela, por exemplo, pode observar isso. Poxa, todo mundo com serviço atrasado, com problema de se adaptar, de organizar, e ela foi uma das únicas, vamos supor, que conseguiu manter isso. Conseguiu manter essa organização e ela se sobressaiu em meio à multidão. Percebe? De repente ela pode ser promovida por isso. O gestor pode identificar isso e falar, nossa, ela funcionou bem durante esse processo turbulento. Então, poxa, ela tem alguma coisa a mais aí que eu não identifico nas outras pessoas. Percebe isso? Espero ter sido claro nesse exemplo, onde para você realmente conseguir identificar o seu ponto forte, o que sobressai na sua experiência, na sua personalidade, tá certo? Durante a sua trajetória aí profissional. Então, você vai pegar isso e vai linkar isso junto com, de repente, o job description. E se você já tem experiência, você já sabe o que é solicitado. Então você vai conseguir identificar qual é o seu ponto forte e vai casar esse ponto forte com o que está sendo pedido, o que está sendo solicitado no job description, ok? Na descrição de cargo. Isso fica fantástico, porque você consegue apresentar o melhor que você tem, que vai casar com o que a empresa precisa. Percebe como faz diferença? Ok? Legal. Então, esse ponto aqui é importante, não é? Você vai falar sobre aquilo que sobressai aí, essa característica que sobressai em você. Legal. Então, como eu tinha dito, eu vou te dar um passo a passo. Quatro steps, 4 passos para que isso possa ser feito da melhor maneira possível. Então, primeiro passo. Find out what's important for the position. De certa forma, a gente já falou um pouco sobre isso. Então, descubra esse find out, ok? Deixa eu frisar aqui, sempre é bom, bem didático. Find out, se você não sabe, é um phrasal verb, que significa descubra, ok? Só find é encontrar, mas find out, descobrir. Descubra o que é importante para a posição, para essa vaga. O que é importante? Como eu disse, você vai ler lá no job description, ok? Segundo ponto. Analyze yourself and be honest. Então você vai fazer essa análise e olha só, muitas pessoas nem sabem qual é o ponto forte delas. Por quê? Porque elas não têm esse processo de análise. Então, se a entrevista de emprego vai ser bacana, vai ter alguma utilidade para você, eu acredito que tem várias,
mas uma delas pode ser a de você se descobrir. Eu trabalho com as pessoas, né? Muitos alunos eles nem conseguem identificar. Então nós fazemos esse trabalho de conseguir, junto com a pessoa, identificar aquele ponto forte. Então a pessoa vai falando, passei por essa empresa, de lá eu consegui fazer isso. E aí, às vezes, um interlocutor, a outra pessoa que está ouvindo, ela fala, nossa, mas você falou isso nessa empresa, você falou isso naquela empresa. Isso aí é uma coisa que sempre esteve com você e a gente vai formatando aí essas características que são importantes e que são fundamentais na hora da entrevista. Tudo bem? Então, você precisa se autoconhecer e precisa ser honesto nessa resposta. Você só vai ser honesto se você conseguir identificar isso, se autoconhecer nesse processo. 3. Prepare specific and detailed examples. Isso é, fundamental. Você precisa preparar exemplos específicos e detalhados. Não dê exemplos generalistas. Por quê? Porque quanto mais específico, quanto mais detalhe você trouxer, mais factível será a sua resposta. E a sua resposta, de certa forma, já é o ponto 4. Mas enfim, ela é a prova do que você está falando. Hoje em dia, nós trabalhamos com entrevistas baseadas em competências. Entrevistas por competências. Onde você você pede para o candidato relatar um ponto. De repente um ponto onde a pessoa se sobressaiu, onde a pessoa, de repente, passou por uma vivência, às vezes difícil, como ela superou aquilo, algum conflito. Então, qual a ideia disso? A ideia é, se você, no momento de conflito, de estresse, você tomou essa decisão, então você tende a repetir isso no presente e muito possivelmente no futuro também. Então daí o entrevistador vai te avaliar em cima disso. Ela agiu dessa forma lá. Assim, não é um ponto isolado, claro. Ele vai vai levantar diversas questões e aí ele vai ligar os pontos. Poxa, a pessoa agiu assim em determinada situação, em outra situação ela agiu dessa forma, para tirar uma conclusão. Perfeito? Então, é importante você dar exemplos específicos, detalhados, tudo bem? Talhados aí de acordo com a sua experiência. E por fim, como eu tinha dito, 4. Por que esses exemplos são importantes, não é? Don't say how good you are without a proof. Não diga o quão bom você é sem uma prova. Então, os exemplos serão as provas necessárias para que você mostre que você é aquilo que você falou. Então, se você falou que você tem grandes competências aí, grandes habilidades organizacionais, de organização mesmo, de planejamento, como é que você prova isso? Então, se você trouxer exemplos factíveis, específicos, detalhados, isso vai ficar mais evidente. Ok? Então, esses são os 4 passos para que você possa talhar aí, consiga modelar a sua resposta da melhor forma possível, tá bom? Legal. Então, e aí, para terminar, exemplos. Claro, trouxe 2 exemplos muito interessantes para você. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho para que você possa ver. Só ficou o finalzinho aqui, depois eu subo mais um pouquinho, tá bom? Deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho, só arrumar aqui para ficar bem legal para você. Legal. Então vamos lá. Pessoal, então aqui, excellent organization skills. Então, excelentes habilidades organizacionais. Essa pessoa aqui, no caso, vai dar essa resposta. Então, o entrevistador pergunta, what's your greatest strength? A pessoa vai responder o seguinte. Aqui é um exemplo de uma assistente administrativo, ok? As an administrative assistant, I think I have excellent organization skills and also an eye for detail, okay? I'm not the sort of person who does things by halves. Legal. Ela trouxe a primeira parte da resposta. É meio que uma introdução.
falando no que ela se destaca, qual é o ponto forte dela. Então, aqui ela fala, como uma assistente administrativo, eu acredito que eu tenha excelentes habilidades organizacionais. E aqui é uma expressão, an eye for detail. O que é isso, an eye for detail? Você tem um olho para o detalhe, no sentido de você é uma pessoa que consegue prestar atenção nos detalhes, onde às vezes as pessoas não conseguem. Às vezes passa desapercebido pelas pessoas, mas você consegue prestar atenção nisso, ok? E aí continua. I'm not the sort of person who does things by halves. Como assim, Albert? Eu não sou o tipo de pessoa que faz as coisas pelas metades, ok? É isso que está falando aqui. Então, é uma introdução, e aí ela vai dar sentido a isso através de um exemplo. E olha só como é específico esse exemplo, que interessante. For example, in 2013, the company that I was working for changed its director and moved to another city. It also changed the system. All departments of the company had some adaptation problems, ok? Deixa eu seguir aqui. Adaptation problems with the new changes. But I applied my organization and planning skills, and because of that, I was able to keep things on track. Ok, guys. Então, olha só que exemplo legal. Então, assim, a companhia na qual eu estava trabalhando em 2013 mudou seu diretor, mudou de cidade. E também mudou o sistema. Olha só. Wow. I'm so sorry about that. Ok? But anyway, vamos voltar aqui. Então, olha só. For example, in 2013, então, em 2013, a empresa na qual eu estava trabalhando mudou o seu diretor e mudou de cidade. E também mudou o sistema. Todos os departamentos da companhia, da empresa, tiveram alguns problemas de adaptação com as novas mudanças. Mas eu apliquei as minhas habilidades de organização e de planejamento e, devido a isso, eu fui capaz de manter as coisas nos trilhos, ok? Keep things on track. Legal. Deixa eu subir aqui agora para você poder ver o restante. Aí. Aqui. All the sales orders and shipments were delivered on time. None of the customers was affected by that. Então percebe? Todos os pedidos de vendas e as remessas foram entregues dentro do prazo, no tempo. None of the customers was affected by that. Nenhum dos clientes foi afetado por isso. Perfeito? Então, olha que exemplo legal, pessoal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só para ficar... E olha só como não é um exemplo gigante. Ó, deixa eu subir aqui. Quanto tempo você gastaria para falar isso aqui? Se você quiser, inclusive eu posso fazer o PDF dessa aula, tá? Se você tiver interesse, deixa um comentário aqui embaixo que eu te falo sobre o PDF dessa aula. Então, isso aqui você gasta o quê? Nem 1 minuto para dar essa resposta. E você pode formular essa resposta de acordo com o que você já viveu. Só precisa trabalhar um pouquinho para dar a melhor resposta possível. Tudo bem? Então aqui alguém que tem grandes habilidades de organização. Esse é o ponto forte dessa pessoa. Próximo exemplo. Então aqui, pessoal, exemplo 2, ok? Great team player. Então nesse caso aqui é alguém que tem grandes habilidades para trabalhar em equipe, ok? É um bom team player nesse caso. E aí o que a pessoa diria como resposta, né? Quando ela recebe a pergunta, what's your greatest strength? A pessoa diria, I think I'm a good team player. I've always had a good relationship with all the different departments of the company, from top to bottom. I always worked very close to people who helped me to develop my ability to deal with different personalities, ok? Kinds of people, different personalities. Então, essa é a primeira parte. De novo,
que a pessoa está dando uma introdução de qual é o ponto forte dela. E aí, logo adiante, ela vai dar um exemplo. Às vezes, a pessoa fala só a primeira parte e aí ela espera o entrevistador perguntar: teria um exemplo para me dar sobre isso? Se for possível, já dê o exemplo, porque aí você já passou por essa fase. Então, se o entrevistador ainda tiver alguma dúvida em algum ponto específico, ele pode vir a fazer. Mas você já antecipa, percebe? Isso é interessante também. E fica mais completa a sua resposta. Perdão. Então aqui, deixa eu subir aqui para que você possa enxergar aí perfeitamente. Aí, legal. Então aqui, o exemplo. For instance, também é a mesma coisa que por exemplo, ok? Então, for instance, once I worked in a company where I had to work with the sales and management team. At the same time, I also had to talk to the warehouse department. And because I was close to these departments, I was able to, and because I was close to these departments, I was able to talk to them and arrange some meetings where they were able to tighten up some loose ends. After that, the productivity increased 15% during the next 6 months. Olha só que legal essa parte aqui, pessoal. Então, um exemplo. Uma vez eu trabalhei em uma empresa onde eu tinha where I had to work, onde eu tinha que trabalhar com o departamento de vendas e o departamento de gerenciamento, né? Os dois times ao mesmo tempo. I also had to talk to the warehouse department. Esse warehouse department, talvez você não saiba, esse warehouse department é o almoxerifado, tudo bem? Então ela tinha que trabalhar com esses dois times de gerenciamento e de vendas e também tinha que conversar com o warehouse, que é o almoxerifado. Legal. E aí ela continua. And because I was close to these departments, e porque eu era próximo a esses departamentos, I was able to talk to them and arrange some meetings. Eu fui capaz de conversar com eles e marcar algumas reuniões where they were able to tighten up some loose ends. Olha só que interessante aqui. To tighten up some loose ends é, como posso dizer, amarrar algumas pontas soltas, ok? Colocar a coisa em dia, tudo bem? Legal. E aí, depois disso, então depois dessas reuniões onde eles foram capazes de amarrar algumas pontas soltas, vamos dizer assim, the productivity increased 15% during the next 6 months. Então, a produtividade aumentou em 15% durante os próximos 6 meses. Olha que interessante isso, pessoal. Então, novamente, não é um exemplo gigante, certo? Olha aqui o tamanho. Ó. Quanto tempo você daria uma resposta dessa? Não dura 1 minuto, pessoal. Se você tiver praticado, se você tiver realmente estudado, feito a lição de casa, você consegue vem deliver na cabeça. Você consegue dar essa resposta em menos de 1 minuto. Resposta bem completa, bem concisa também e que está falando totalmente a respeito de você. Tudo bem? Então, como eu disse, você pode pegar esses exemplos para se inspirar. Você traz a introdução e depois você traz um exemplo. Sua resposta vai ficar bem completa. Ok? Guys, é isso. Espero realmente ter te ajudado. Esse é o intuito aqui, tudo bem? E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Ok, guys? Thanks so much for watching and I hope to see you in the next video. Guys, take care.